Vamos cantar mais um, está muito bonito. Nós vamos cantar agora o número 13. Louvemos-te, ó Deus. Amém. Agora nós vamos cantar em pé, tá bem? Começando assim no nosso culto da noite. Número 14. Jubilosos te adoramos. Mais forte, estamos em pé, agora vamos cantar mais forte. Jubilosos te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nosso coração transborda em louvor.
Vamos ajoelhar para falarmos com o nosso Deus. Grande Deus, Pai querido que estás nos céus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de podermos aqui estar nessa quarta-feira na tua casa e aqui render um culto e de agradecimento a Ti, ó Pai. Nós te agradecemos muito, ó Deus querido, porque sabemos que Tu és o nosso Pai misericordioso, bondoso e que nos ama por demais. Pai, pedimos que Tu esteja com cada coração aqui presente, que Tu possas dar força a cada um de nós, aumentar a nossa fé, fazendo com que também, ó Deus, que possamos dia após dia estar fazendo o nosso melhor para Ti. Pai, perdoe nossas falhas, nossos pecados e aumenta a nossa fé, dê-nos mais esperança, mostra-nos mais o caminho como seguir. Entregamos, portanto, as nossas vidas em Tuas mãos, aceita como somos e estamos para fazer a Tua santa vontade, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. O nosso culto de quarta-feira, o nosso culto de oração, não é isso? Que beleza a gente poder vir na quarta-feira, é tão bom. A gente trabalha segunda, terça, quando chega quarta, o dia todo, quando chega a noite, puxa, eu quero a igreja, eu quero ir. Que gostoso a gente vir aqui sentir que aqui realmente nós estamos aqui na presença do nosso Pai. Não tenha dúvida disso. Eu gostaria de saber se nesta ala tem alguém que gostaria de fazer algum pedido, dar algum testemunho, algum agradecimento também. Alguém gostaria de se manifestar? Não? Beleza. Nessa ala tem alguém que gostaria de fazer algum pedido? O índio, ou o meu amigo o índio quer fazer? Primeiro eu quero agradecer, né, antes de pedir, né? Porque uns têm e não podem, outros podem e não têm, mas nós temos e podemos, por isso agradecemos. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer por minha saúde física que Deus tem me dado. Como eu disse aos irmãos, não sei se já avisei aqui, fiz meus exames, estou com tudo normal, o exame de rotina, né? Tudo certo, os órgãos funcionando dentro da providência divina, da criação, e eu louvo a Deus por isso. Probleminha sempre a gente tem, a idade vai chegando, né? Mas vamos louvar e agradecer a Deus, porque Ele é o doador da vida, e Ele que nos sustém, nos mantém. E pedir que os irmãos orem pela igreja como um todo. Esse é o momento da igreja buscar o poder maior para testemunhar. O Espírito Santo. Reavivamento e a reforma pelo poder do Espírito Santo. E vamos orar por esse objetivo maior, que com esse poder nós vamos testemunhar e o Senhor logo vai voltar. Deus seja louvado. E eu queria pedir oração. Eu tenho muitos pedidos, mas eu não posso fazer tudo, porque o tempo não dá. Eu encontrei-me com o Senhor hoje, na minha caminhada lá para cima, e ele falou assim, gravou meu nome. Você é o índio, professor. Ele assistiu a Novo Tempo e disse que gostou muito do Assá de Bechara, o testemunho do Assá de Bechara, que deu no programa Perfil Musical. E ele achou muito importante que ele tenha ido lá para a Arábia, para o Egito, para aperfeiçoar a língua lá, para pregar o Evangelho para os árabes. E ele está gostando da Novo Tempo, e ele passou já uma terça-feira aqui na porta da igreja de quer vir à igreja sábado. Ele não vai trabalhar se sábado, quer vir aqui nos visitar. Deus seja louvado. É Dionis o nome dele. E um outro senhor, fazendo uma caminhada ainda por lá mesmo na minha trajetória, chama-se Pedro Marcelino Cabral. Ele tem um desejo de deixar de fumar, mas não consegue. É um empresário. Ele disse, vamos orar por ele. E ele pediu que orasse por ele, para sua esposa Cleusa e para seu filho Leandro. E vamos orar por esse senhor.
ele também está interessado em estudar a palavra, que vai vir a Novo Tempo e que ele também quer aprender. Eu falei, logo no Esperança.com tem um programa ali, como deixar em 5 dias, com orientação médica. Eu falei com ele, você fixa lá, você vai ter uma palestra lá, cada dia você deve fazer para deixar esse cigarro. Eu falei, eu quero deixar porque isso acaba com a gente. Então vamos orar para essas pessoas. E orar pelas famílias da igreja, por nossas famílias, nossos filhos, nossas noras, nossos netos, para que possamos viver unidos em Jesus, porque o inimigo não quer que a gente viva unido, não é verdade? Mas é pelo poder de Deus nós seremos vencedores em Cristo Jesus, e Ele está derrotado. A missão é mundial. Vamos pedir a Deus que nos unam nessa missão. E quando eu expliquei para esse senhor sobre a nossa missão, ele queria saber um pouco, eu falei com ele, olha, a missão é de amor, serviço e salvação. Não somos melhores do que ninguém, mas somos um povo escolhido para pregar a última profecia bíblica ao mundo. E os fiéis estarão unidos na palavra e no amor. Deus seja louvado. É isso aí, é que realmente pedir que o Espírito Santo, né, dê força a essas pessoas para vencer a sua luta do mal, luta do cigarro e tudo mais. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, e aos irmãos que há poucos dias atrás estiveram orando pela minha saúde. Graças a Deus, estou bem. Mais uma vez, Deus ouviu as nossas orações. E eu quero fazer um pedido para a igreja. Nós teremos, no mês de novembro, 2 importantes eventos no nosso campo. Dia 5 e 6 será as quinquenais da União Oeste Brasileira. E no dia 25 e 26, as quadrienais da Associação Mineira Central. E nesta oportunidade sabemos que serão escolhidos os líderes da igreja neste campo para os próximos anos. Que nós possamos orar. Esta igreja não é uma igreja dos homens, é uma igreja de Deus. E vamos pedir para que Deus esteja presente e que dirija tudo, para que saia tudo de acordo com a vontade dele, para o bem e para o crescimento da igreja, tanto em número como em espiritualidade. Alguém mais? É com alegria que eu quero agradecer a Deus, porque tanto a minha filha como o seu namorado passaram no vestibular e agora finalmente terão acesso à UFA, era o objetivo deles. E também não foi fácil para eles, né? Depois que foi cancelado o vestibular, tiveram que novamente, recomeçar novamente, né? Não foi fácil, foi uma luta difícil, né? Mas graças a Deus, né? Eles se firmaram mais uma vez e continuaram nesse propósito, né? E aí Deus os recompensou. Muito bem, muito bem. Eu agradeço a Deus por muitas bênçãos, né? É uma semana bastante corrida. A Jane e o Eli foram lá para casa por motivo de ter vendido a casa deles e a outra casa não estar pronta, mas as coisas estão fluindo bem, graças a Deus. Então, nós temos estudado com a moça que trabalha para a Jane, e nós estamos vindo de lá agora. E há muitos anos, nós conhecemos as irmãs, não sei se você conhece a Leila, a Josélia. A Josélia faleceu com câncer e antes dela morrer, ela pedia às irmãs, estudem a Bíblia, se convertam, para nós novamente nos encontrarmos. E ela estava comentando comigo, mas o Antônio agorinha mesmo, dizendo assim, ela falava, ela estava morrendo, mas eu não tinha vontade. Mas agora eu tenho vontade de mudar. Isso é uma felicidade muito grande para a gente. E o filho dela também está estudando, fazendo perguntas. O marido aceitou estudar também. Então, peço aos irmãos que orem em favor do Rogério, da Ana e dos 2 filhos, Rodrigo e Rafael.
E o outro irmão nosso, que é o nosso vizinho, que já está preparado para o batismo, já se desvencilhou, já fez uma carta de entrega da igreja presbiteriana onde ele frequentava. E ele teve a visita dos pastores na casa dele. E ele disse para os pastores: olha, eu não fui o primeiro a sair da igreja presbiteriana para a igreja adventista. Não vou ser o último. E agora, alguém da igreja presbiteriana contou para ele que lá na igreja presbiteriana eles estão fazendo estudos de casa em casa contra o adventismo. Então, vamos orar para que Deus haja na vida daquelas pessoas. Quando eles começarem a estudar, eles conhecerem a verdade. E pelo batismo do irmão Joaquim, que está dependendo da agenda do pastor, que agora ele já está preparado para o batismo. E outra coisa, ele quer convidar toda a família, 11 filhos, noras, genros, neto, a esposa, e que Deus ajude para que eles venham. Realmente, se vierem, eu acho que vai ser uma festa muito linda, não tenho dúvida. Alguém aí? Tudo bem? Vamos passar aqui para o meu amigo. Na verdade, eu tenho um agradecimento a fazer. A questão de 2 semanas atrás, eu tinha praticamente fechado um negócio que eu estava há muito tempo buscando. E, subitamente, o que faltava, uma assinatura de um financiamento no banco, não apareceu e aquilo me revoltou muito inicialmente. Só que na véspera, antes de que no dia seguinte seria o fechamento, eu tinha me ajoelhado e pedido ao Senhor que, se não fosse da vontade dele, não acontecesse. E não aconteceu. Mas eu não conseguia entender. E essa semana as coisas se mostraram claramente, e hoje praticamente a gente acabou fechando, e vamos orar novamente para que seja da vontade do Senhor, por um valor em outro lugar, bastante inferior ao que a gente teria feito. Então, Deus estava, na verdade, não nos tirando algo, mas sim nos livrando de ter um prejuízo ou de deixar de, eventualmente, destinar esses recursos para outras coisas. Eu tenho 2 pedidos. Na verdade, um pedido é que nós, hoje, completa-se para o povo judeu o ano de 5.777. Os filhos de Abraão, Isaac e Jacó, que até hoje aguardam a vinda do Messias, têm conosco a mesma fé na vinda do Messias, só que nós aguardamos a volta e eles aguardam ainda a vinda. Mas que nós possamos orar para que eles entendam que o Messias já veio uma primeira vez e não que ele virá, e sim que ele voltará. E que eles possam estar unidos em oração hoje, celebrando então o seu ano novo. E outro pedido que eu tenho a fazer também é que os irmãos orem pelo trabalho que nós vamos começar a fazer na coordenação do ministério pessoal na igreja. Eu disse que talvez num momento de insanidade, a comissão da igreja se reuniu e me escolheu como diretor do ministério pessoal da igreja. Isso jamais passou na minha cabeça que seria algo para mim, mas como tem sido em toda a minha vida, desde que eu me batizei em 1991, eu jamais recusei qualquer coisa que me tenha sido pedido na igreja. Peço que os irmãos orem por mim. Nós já tivemos uma primeira reunião onde começou-se a alinhavar o trabalho. Nós já temos pessoas que estão fazendo o trabalho e são entusiastas dessa causa, e que é, na verdade, o objetivo de existência dessa igreja: pregar o Evangelho, ir ao mundo e anunciar que Jesus está voltando. Que os irmãos orem não apenas por mim, mas por todas as pessoas que estão e continuarão envolvidas no ministério missionário da Igreja Central aqui de Uberlândia. Ia deixar de fazer esse pedido que eu te presenciei aqui no domingo passado. Chegou uma família e perguntou se ia ter culto. A princípio, né? Tranquilo. Falei, não vai ter culto não, porque teve o casamento. E ela falou, que pena, né, que não vai ter, porque eu estava preparado de vir aqui.
e se conheceu pelo Novo Tempo. Eram 4. Eu convidei para que eles fossem lá no Roosevelt. Eles foram lá na palestra que teve lá. Só que eles não gostaram muito, não. Foram até antes do tempo acabar, né? Eu falei, não, mas é domingo próximo vai ter o estudo bíblico lá e seria interessante que vocês fossem. Ela estava me contando que ela era da congregação há 24 anos. E o esposo, presbiteriano, 15 anos. E tem mais 70 na família, tudo do bairro Laranjeiras lá. 70 lá. Todo mundo está tudo frio. E assistindo a Novo Tempo, estão gostando muito. Né? Aí a gente espera em Deus para que realmente, né, a gente consiga ter contato com esse pessoal. Eu espero que no domingo que vem eles estejam aqui. Mas eles estão muito animados com a Novo Tempo, né? E eu acho que Deus está... poderia abrir uma igreja lá, só com a família dela. Né? Vamos orar por essa família. Também não sei o nome deles, mas eu espero que domingo agora próximo a gente consiga conversar melhor. Esse é o pedido. Nós podemos orar sim. E outra coisa, Deus sabe, o Espírito Santo sabe quem são essas pessoas. Então não tenha dúvida, vamos pedir mesmo e que realmente eles possam, cada vez que assistir ao Novo Tempo, ter mais interesse, vendo mais a verdade na Bíblia, que realmente o caminho é esse, não é verdade? Vamos orar assim. Eu vou pedir ao pastor, ou o doutor Marcos, que possa fazer essa oração de joelho. Vamos ajoelhar, que é a oração pelos pedidos, tá? que nós levantamos aqui. Ó Eterno, grande eu sou. Nós te damos graças porque aqui na tua santa casa mais uma vez estamos, trazendo aqui os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, os nossos testemunhos e principalmente tendo um encontro contigo, Senhor. Que esse encontro não se faça somente aqui na tua casa, mas se faça no coração de cada um de nós, diária e permanentemente, Senhor. Que possamos buscar na tua palavra, na tua lei, nos teus escritos, a verdade que vem única e exclusivamente de ti, Senhor. Aqui foram trazidos diversos pedidos, diversos agradecimentos, súplicas, e muitas, Senhor, ficaram ocultas nos corações. Mas muito antes que sequer as pensássemos, Senhor, tu já as conhecias e sabes qual é a resposta melhor para cada um de nós. Dá-nos a tranquilidade da presença do teu Santo Espírito, mostrando que a tua santa e boa vontade sempre será a melhor para os teus filhos. E dá-nos perseverança para entender as tuas respostas para cada um de nós. Conforta cada coração, cada família aqui representada, cada irmão em sua casa nesse momento. Que o teu Santo Espírito visite cada coração nesse momento. Que se há necessidade de reavivamento, que ele exista, se há necessidade de reforma, que ela exista, Senhor. E que possamos todos juntos estar contigo um dia, junto aos salvos, cantando a canção do Cordeiro junto ao mar de vida. Sabemos que não há em nós nenhum mérito, Senhor, mas pela tua graça, pelo teu sangue imaculado, derramado na cruz no nome de cada um de nós, é que ousamos te pedir e te agradecer por tantas bênçãos. Fica conosco mais uma vez, Senhor. Abençoa agora aquela pessoa que trouxe a mensagem trazida do teu santo trono da graça. Que ela sirva mais uma vez essa mensagem de refrigério para a nossa alma. Fica conosco, abençoa-nos e guarda-nos, é o que te pedimos, já te agradecendo, no doce e santo nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos os irmãos. É um prazer estar aqui com vocês uma vez mais. Às vezes, o nosso corpo biológico nos prega alguma peça, né? Eu cheguei em casa por volta de 7 e pouco. Estava um pouco cansado. Aí sabe quando você chega assim cansado, você espicha na cama assim para dar uma relaxada, né? Aí eu cheguei ali cansado, espichei na cama assim para dar uma relaxada. Aí, daí a pouco, eu comecei a sonhar que eu estava atrasado para ir para a aula de manhã. Aí, eu meio que acordei assim, olhei pela janela e falei assim, não, mas tá escuro ainda, então eu não estou atrasado para ir para a escola de manhã, né? E aí, virei para o outro lado. Aí, no que eu virei para o outro lado, meio que, quando vocês tocam, não, mas espera aí, eu deitei agora há pouco, não é de manhã ainda, né?
Aí eu olhei no relógio, era 7:03. Falei assim, nossa, eu tenho que abrir a igreja e pregar ainda, né? Do jeito que eu estava, a gente tive que levantar correndo, ainda cheguei aqui um pouco atrasado, né? Ainda bem que o irmão Rublês, nem sei quem foi que abriu a igreja aqui. Obrigado, irmão, por ter aberto. Era para eu abrir a igreja, eu cheguei aqui uns 10 minutos atrasado ainda, né? Às vezes o nosso corpo biológico nos prega alguma peça, né? Mas graças a Deus estamos aqui uma vez mais para nós conversarmos um pouco sobre esse Deus que tem uma paciência com a gente, um amor e uma proteção que às vezes a gente subestima no nosso dia a dia, né? Eu não sei se você alguma vez já teve que cumprir uma ordem que quando ela foi dada, você, a primeira coisa que pensou foi assim, é loucura, se eu fizer isso não vai dar certo. Não sei se você já teve que lidar com uma situação dessa. Eu morava no interior, vocês sabem, até meus 15 anos, e dirigir no barro é algo que não é muito, como é que fala, é um pouco diferente de todos os outros lugares que a gente dirige, né? E eu li aprendendo, às vezes, a lidar com barro. Um dia eu estava com o meu pai no Fusca, e aí, descendo o morro, o carro começou, tinha chovido muito, tinha muito barro, o carro começou a descer em direção a uma barranceira, assim. E aí, na primeira ação, é você ficar em pânico. E agora, o que eu faço, né? E aí o carro descendo, eu, pai, o que eu faço? Ele acelera. Eu falei assim, não, pai, mas se eu acelerar é pior ainda, aí que o carro vai mais rápido. Eu falei assim, não, acelera. Eu falei assim, pai, não dá para acelerar. Você acelera o carro, senão nós vamos cair aqui. Eu não tinha outra opção, eu acelerei. E aí no que você acelera, aí realmente o pneu ele ganha estabilidade e você consegue puxar o carro para o outro lado, né? Eu não sabia disso. E a hora que meu pai falou, eu falei assim, meu pai ficou louco, quer matar a gente mais rápido, né? E aí, aos poucos, você vai aprendendo que quando você está no barro, você tem que ter alguns momentos, parece lógico, mas você precisa realmente acelerar ao invés de frear. Que se você frear, aí às vezes a queda é certa, né? E às vezes em nossas vidas, em alguns momentos, nós recebemos algumas ordens, ou às vezes nós sentimos Deus nos guiando para fazer alguma coisa que, aparentemente, no momento que Ele fala aquilo, parece ser impossível. Você olha e fala assim, Senhor, não dá. E aí Deus fala assim, não, pode ir, vai dar certo. Você não vai dar certo. E Deus fala, vai que vai dar certo. Você fala, Senhor, não vai. E aí fica aquela disputa. Deus fala, vai que dá certo. Você, Senhor, mas já tentei ir, não deu certo. Aí Deus vai. E aí muitas vezes nós não vamos. E aí depois a gente fica reclamando que não conseguimos as coisas. E tem um relato na Bíblia que nos ajuda a tirar algumas lições com relação a isso, que está no livro de Deuteronômio. Nós vamos ver, diante de uma mesma situação, duas reações diferentes e como que nós podemos tirar algumas lições para nós. Deuteronômio, primeiramente, no capítulo 2, aliás, capítulo 1. Nós vamos só ler rapidamente aqui, ver esse primeiro momento e logo em seguida o segundo momento. Deuteronômio, no capítulo 1. Aqui do verso 19 até o verso 46, nós vamos encontrar um relato. Nós não vamos ler ele completo aqui, mas quero ver apenas aqui o contexto é quando o povo está para poder entrar em Canaã. E aí foram enviados alguns espias, e aí no verso 26, quando eles voltam, diz, vós, porém, não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmuraste nas vossas tendas e dissestes, tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse, não vos espanteis, nem temais. O Senhor vosso Deus é que vai adiante, e Ele pelejará por vós. Agora o verso 32. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho para vos procurar o lugar onde deveríeis acampar, de noite no fogo para vos mostrar o caminho por onde haveis de andar, e de dia na nuvem. E aqui a gente vai lendo o restante de relato, a gente vai encontrar o povo aqui se rebelando contra Deus. Deus fala o seguinte, vão lá, subam e possuam a terra. Vocês já andaram por algum tempo pelo deserto, agora vão lá, possuam essa terra. E aí quando eles vão fazer aquela análise do ambiente, aquela análise prévia antes de entrar, eles percebem que eles estavam lidando com povos extremamente mais altos do que eles, extremamente fortes, e eles falam, Senhor, não dá. E aí Moisés chega ali, juntamente com Josué, com Caleb, e fala assim, é possível, vamos lá, e o povo não dá. E Deus fala, vamos.
Aí eles falam assim, eles começam aquela questão e falam assim, Moisés, nós não vamos porque nós vamos morrer. E Deus fala, eu vou com vocês. Ele, Senhor, não dá. E Deus, tudo bem, se vocês não querem ir, beleza, podem voltar para o deserto, mas nenhum de vocês vai tornar a entrar aqui, os filhos de vocês. Aí eles, não, Senhor, agora a gente quer ir. Aí Deus assim, não, agora não dá. Aí eles, não, Senhor, agora dá, nós vamos. E Deus, não dá. E aí começou. Agora, quando Deus queria que eles fossem, eles não quiseram. Quando Deus virou para eles, assim, não, agora vocês não vão mais. Eles assim, agora a gente quer ir. E Deus assim, agora não vai, porque agora não dá certo. Eles, não, Senhor, dá certo sim, nós vamos. E eles foram. Deu certo? Não. Algumas dezenas deles foram mortos. E os que não morreram ali, eles morreram no decorrer de 40 anos, praticamente, que eles ficam dando volta pelo deserto. 40 anos depois, eles chegam praticamente ao mesmo lugar. Eles andaram e agora chegam os filhos. E aí, quando eles chegam aqui no verso 3 de Deuteronômio, diz o seguinte, Deuteronômio capítulo 3, verso 1. Aliás, não o verso, né? O capítulo 3 de Deuteronômio, verso 1. Isso aqui é aproximadamente 40 anos depois. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. Então o Senhor me disse, não temas, porque a ele todo o seu povo e sua terra dei na tua mão. Far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Aqui, no verso 5, diz o seguinte, todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos. E também tinham outras cidades sem muros que eles tomam. Se a gente for analisar aqui, no final do verso aqui, no final desse relato, no capítulo 11, diz o seguinte, ó. Porque só Og, rei de Bazã, restou dos Refaíns. Eis que o seu leito de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon, sendo de 9 côvados do seu comprimento e de 4 a sua largura pelo côvado comum? Se a gente for ver essa medida aqui, este rei Og, rei de Bazã, a cama dele ela tinha mais ou menos 4,5 metros de comprimento por 1 e pouco de largura. Ele era um dos mais altos do seu povo. Ali a gente vê alguns relatos da história e também da Bíblia. Eles eram descendentes de gigantes. E Og, ele era, apesar de todo o povo daquela região de Bazã ser alto, Og ainda estava acima, se sobressaía diante deles. Então não é à toa, a cama dele fala que a cama dele era de ferro, tinha 4 metros e pouco de comprimento por 1 e pouco de largura. Então não eram pessoas pequenininhas. Quando o povo, 40 anos, havia dito, não dá para a gente ir, porque nós somos como gafanhotos aos seus olhos, eles não estavam falando mentira, eles estavam falando a verdade. E se você vai ver na história, essas cidades eram extremamente fortificadas. Elas estavam numa região extremamente difícil de chegar. Para você chegar até essa região, você precisava passar por caminhos estreitos, em que não tinha como chegar todo um exército junto. Então imagina, um povo que, aos olhos daquele povo ali, eram gafanhotos de tão pequenos, que eles eram extremamente altos, chegando aos poucos por um caminho bem apertado, qual que era a lógica que ia acontecer? Morte, não tinha como. Então, isso o povo, 40 anos antes, disse, não dá, não temos como ir. E aí eles se rebelam e não vão. Agora, só que aqui o relato é diferente. Deus, eles chegam até ali e falam assim, podem ir que eu vou com vocês. Vão lá, marchem e eu vou abrir o caminho. A lógica humana é, não tem como. É impossível, eles são mais fortes, são treinados em guerras, nós nunca entramos em guerra, não sabemos nem lutar, nem manusear, e nem temos armas o suficiente para isso. Mas Deus disse, podem ir, eu vou com vocês. E aí o povo fala assim, Senhor, se é para a gente ir, nós vamos. Nós vamos e o Senhor tem que nos dar a vitória. E se a gente ler o relato aqui, o verso 3 diz o seguinte, deu-nos o Senhor nosso Deus em nossas mãos também a Og, rei de Bazã, e todo o seu povo. Ferimos-lo e não lhe ficou nenhum sobrevivente. Verso 6. Destruímos totalmente, como fizemos a Seom, rei de Esbom, por completo, cada uma das cidades com seus homens, mulheres e crianças. Porém, todo o gado e despojo das cidades foi para nós por presa. Assim, nesse tempo, tomamos a terra da mão daqueles 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, desde o rio Arnon até o rio Hermon. Aqui Deus começa neste momento a fazer o juízo que ele havia prometido muito tempo antes. Ele havia dito, Abraão, o seu povo vai ter herança disso aqui, mas não ainda.
porque a medida do cálice não encheu. Mas quando o povo volta, aliás, o povo é libertado do Egito, eles vêm, isso quase 400 e tantos anos mais tarde, o limite da misericórdia de Deus para com eles havia acabado. E é bom a gente ressaltar isso aqui, porque quando a gente ler aqui, fala que eles mataram homens, mulheres e crianças, alguns olham e falam assim, mas Deus era extremamente mau, né? Ele era mau. Não, Deus não era mau. Ele tinha uma razão pela qual ele fazia isso. Ele sabia que ou ele exterminava todos, ou ele comprometeria o próprio conhecimento dele. E às vezes, mas até criança, não é possível. É possível sim. Se alguém lida com criança hoje, você percebe quão difícil é você lidar com uma criança que ela é criada num contexto completamente sem Deus. Por mais que você tente impor limites, ela às vezes não tem nenhum princípio religioso, não tem nenhum limite em casa, e você, por mais que você tente, essa criança, às vezes ali com 8, 9 anos, ela já tem uma falta de limites tão forte na vida dela que é difícil você tornar a controlá-la. E às vezes eu achava que Deus era um pouco rigoroso, mas trabalhando com crianças já há algum tempo, eu tenho percebido quão sábio Deus foi quando ele disse o seguinte, até mesmo as crianças vocês matem. Não pode deixá-las, porque o mal já está de tal maneira no coração delas, que se deixar, depois elas irão complicar as coisas aqui. Às vezes, em algum momento poderá parecer que Deus é injusto. Eu tenho certeza que ele não errou. Você vai ter um momento, quando Cristo voltar, de analisar cada um desses atos dele, se você ainda tem dúvida quanto a isso. Mas o fato é que quando Deus mandou fazer isso, ele mandou fazer porque ele sabia que era o melhor para o povo. Mas o que eu queria deixar aqui é o seguinte, aparentemente, não havia meio de conseguirem conquistar aquele lugar. As pessoas eram mais altas, as cidades eram totalmente fortificadas e eles não tinham experiência de guerra. Mas Deus disse, vão. Quando eles não quiseram ir, eles perderam. Quando eles aceitaram ir, 40 anos mais tarde, eles conquistaram, foram vitoriosos. E a mesma coisa acontece na nossa vida hoje. E não acontece uma vez ou outra, acontece todos os dias. Todos os dias acontece isso. Todos os dias nós recebemos ordens de Deus o seguinte, vão e façam isso, que eu vou dar vitória para vocês. Aí você fala, Senhor, mas não dá, eu já tentei isso antes. Aí Deus fala assim, vai que vai dar certo. Senhor, não dá certo, eu já tentei. E aí começa aquela disputa. Deus, se você sentindo que Deus quer que você faça, Senhor, mas não dá, essa tentação é mais forte do que eu. Aí Deus fala assim, não, não é mais forte que você. Aí, Senhor, eu já tentei antes e eu quebrei a cara, eu não posso ir de novo. Aí Deus fala assim, pode ir, filho, vai dar certo. E aí, se você vai, você descobre que dá certo. Agora, se você não vai, você, além de ficar amargurado com a vida, depois você fica reclamando que parece que Deus não está abrindo as portas para você. Quando na realidade Ele abre a porta e eu não percebi, ou eu fiquei com medo de arriscar. Essa questão da confiança é uma das questões que, para mim, ainda é um desafio. Ainda, para mim, vamos dizer assim, é uma luta constante. É quando você tem que fazer o seguinte, Deus fala assim, se jogue, e você, mas aonde, Senhor? Se jogue. Mas aonde? Não se preocupa aonde. Eu estou pedindo você se jogar porque é o melhor para você. Só que nós não vemos lógica. Nós não vemos e não espere que Deus retire as suas dúvidas para que você confie. Não, isso não vai acontecer. Você sempre vai ter que dar um passo da fé. Você sempre vai ter que precisar fazer isso. Não pense que vai chegar um momento em que você não vai ter dúvida nenhuma. Isso não vai acontecer aqui nunca. Sempre vai existir um pouco de dúvida. Por quê? É preciso que nós caminhemos pela fé. Ainda ontem alguém me questionava e falava assim, mas pastor, tudo bem, eu sei que eu preciso mudar algumas coisas e Deus me mostrou tanta coisa que eu preciso mudar, mas agora o que eu faço com isso? São barreiras que para mim são intransponíveis. O que eu faço com isso? Eu disse, não faz nada. Como assim não faz nada? Eu disse, não, você não pode fazer nada. Porque como você disse, são barreiras intransponíveis. O que você tem que fazer? É entregar de volta para Deus. Fala assim, Senhor, essas aqui são as barreiras. O Senhor está mandando eu continuar andando e eu não consigo. Como que eu faço? Aí Deus fala assim, vamos andar? Eu disse, Senhor, mas para onde? Para onde eu vou mandar você andar? Eu disse, mas para onde que é esse caminho? Você não se preocupa. Você confia que eu sei o caminho? Se você confiar, pode ir que eu vou te mostrar. E aí fica aquela, porque se eu não sei o caminho, assim, mas eu preciso saber pelo menos um pouco para que lado que é, pelo menos o início aqui me mostra, Deus fala assim, não, é uma surpresa, você confia em mim, vamos ter essa aventura, e aí é quando você tem que falar assim, Senhor, tudo bem,
Só que isso é fácil? Não é de jeito nenhum. Eu digo isso por experiência própria. Que é quando você tem que falar assim, Senhor, não sei para onde é, mas vamos. E é complicado isso, porque parece que você está andando no escuro. E aí chega esse momento que Deus fala o seguinte, realmente você não sabe o que fazer, mas eu sei. Aí se você fala assim, mas eu já tentei antes, aí Deus, tudo bem, eu sei que você tentou antes, só que você tentou. Que tal tentar da minha maneira agora? Que tal fazer diferente? Você tentou muitas vezes, eu sei. Eu tenho todas aqui anotadas às vezes. E tenho até sei que você vai continuar tentando e fracassando se você continuar de novo, fazendo o seu jeito. Por isso que eu estou pedindo, vamos fazer do meu jeito dessa vez? Não parece lógico para você. Eu sei que não parece. Mas vai dar certo. Você acredita em mim? E aí quando você fala assim, Senhor, mas vou ficar sem enxerga, não se preocupa. Eu vou colocar um chão para você pisar. Você não está vendo, mas vai ter. Senhor, mas e amanhã? Você, amanhã não se preocupa. Vamos viver hoje? Mas, Senhor, eu vou ter... Não, deixa amanhã. Deixa que amanhã eu enfrento os gigantes para você. Hoje eu estou pedindo, caminhe comigo. Você está disposto a fazer isso? É você levantar de manhã e falar, Senhor, não sei o que vai acontecer hoje. Tem erros que precisam ser mudados. Tem coisas na minha vida difíceis, coisas que eu gosto e que eu sei que é errado. Eu tenho dificuldades para enfrentar, mas eu não sei como eu vou enfrentá-las. Senhor, pode me guiar nesse dia? E aí você acorda e fala, Senhor, vamos lá. E a caminhada com Deus é uma aventura, porque você nunca sabe o que vai acontecer. Mas sempre quando acontece, você olha para trás e fala assim, Senhor, valeu a pena confiar. O que eu queria pedir para você nessa noite ao ir para casa, certamente você tem aqui, talvez nem todos apresentaram, mas você tem pedidos ou coisas que aparentemente são meio que intransponíveis. E realmente elas poderão ser intransponíveis para você e poderão ser para mim. Mas nós estamos lidando com um Deus que está dizendo o seguinte, vá, eu estou à sua frente. Eu estou à sua frente. Vamos caminhar? Se você não for, você vai perder muitas aventuras. Porque a caminhada com Deus é uma aventura o tempo todo. Eu nunca sei o que vai acontecer. Mas eu sei que Deus está no controle. E por mais que eu não entenda tudo o que está acontecendo, eu tenho a plena certeza de que eu serei vitorioso. Afinal, eu estou lidando com um Deus que jamais perdeu aquilo que ele entrou para ganhar. Então, você voltar para casa nessa noite, não vá sozinho. Deixa Deus ir à sua frente. Ele é o nosso comandante, ele é o nosso general. E quando ele falar para você, vá, pode ir, porque a vitória será concedida, a vitória será certa. Mesmo que pareça que não, mas vá. Mesmo que você não entenda, vá. Não fique parado, porque o máximo que vai acontecer é você ficar patinando no mesmo lugar a vida toda e reclamando que Deus não faz nada por você. Quando Ele está ali esperando, é só você começar a caminhar. Então que Deus ajude a mim e a você a caminharmos, mesmo quando não entendermos, mas confiante que Ele está à nossa frente, que a vitória nos será dada. Que Deus abençoe a cada um de nós.